Bom, gente, agora vamos para a parte 2 do nosso vídeo de reação, de repercussão da pesquisa anual da BTD, do Panorama do Treinamento no Brasil, que saiu agora em 2022, retratando os dados de 2021. Né? Então, o nosso tópico dessa parte do vídeo é que é a distribuição das ações de T&D pelo público, conteúdo, meios e métodos. Né? Como que a gente distribui o conteúdo e as formas dos treinamentos nas empresas, como que isso aconteceu no ano de 2021. A primeira divisão que é legal de trazer é a questão do treinamento para líderes e para não líderes, né? O treinamento de liderança. Sim. E para a parte mais operacional. A maior parte do treinamento dos líderes é ainda comportamental, né, Su? A gente olhou aqui um indicador muito interessante, que mesmo dividindo por alta liderança ou gerência e supervisão, a gente vê que, na verdade, os treinamentos, o foco dos treinamentos é muito comportamental, né? Então, realmente é importante porque a gente sabe que, especialmente, né, mudou muito, né, Igor, juntando até um outro indicador que mostra aqui, que no ano de 2020, o número, né, de investimento de ações de treinamento para os líderes foi maior no ano de 2020 do que no ano de 2021, provando que foi um ano que a gente precisou prepará-los melhor, né, para esse momento de tantas mudanças. Exato, né? Exato. Então o indicador do treinamento na liderança era um indicador que vinha aumentando nos últimos anos, né? Em 2019 foi 50-50, meio a meio. 2020, 55-45. E agora a gente tem o número de 49 para líderes. Voltou, e 51, né, para não líderes. Voltou ali perto do equilíbrio, equilibrar um pouquinho menos de liderança. Mas a gente percebe que está sempre muito bem distribuído e é muito claro que os líderes a gente treina mais habilidades comportamentais e não líderes são habilidades técnicas, né? Mais técnicas. E tem também a distribuição por compliance, por treinamento obrigatórios, que acaba ocupando uma parte, um percentual, e em média para todos eles é na área de 30%, 25% a 30% de treinamentos de compliance. É isso aí. E os conteúdos, Su, aqui a gente tem uma fotografia muito clara de como que são distribuídos. Exatamente. Os conteúdos. A gente descobre aonde o calo está apertando na galera. Qual a dor do T&D? Todo mundo quer saber a dor do T&D? Qual a dor do T&D? Gente, ficou muito claro, né? São os principais conteúdos que as empresas vão trabalhar em 2022. E aí, independente do lugar, a gente colocou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Também separamos por indústria, serviço, comércio e administração pública. Mas o que é interessante saber é que só tem dois grandes grupos: comunicação e habilidades interpessoais, que para mim a gente está falando a mesma coisa, são habilidades de comunicação, habilidades de relacionamento, e transformação digital e inovação, que a gente está falando de tecnologia, de abrir, né, o mindset para a inovação, para caber o novo e essa transformação digital entrar de vez nas empresas, né? Então fica muito claro que nós temos uma parte comportamental forte de comunicação que precisamos trabalhar em todas as empresas e uma parte também muito forte de tecnologia. Exato. E um olhar interessante nas pesquisas dos anos anteriores, né? Em 2020, em primeiro lugar para todas as áreas necessárias, né? Áreas analisadas, liderança foi em primeiro lugar, né? Com exceção da administração pública, onde o foco era mais trabalho em equipe, né? Ou seja, relacionamento, né? Sim. Também extremamente importante. E aí, em segundo lugar, mantém comunicação, atendimento ao cliente e habilidades interpessoais. Ou seja, atendimento ao cliente e habilidades interpessoais a gente põe no chapéu da comunicação, mesmo, é como as pessoas se relacionam. Então, comunicação, o processo de relacionamento entre as pessoas é extremamente importante, é o principal foco, é a soft skill, vamos chamar assim, mais importante para a gente trabalhar na área de treinamento. Então, importante, gente, ó, tá aí, né? Não fomos nós que dizemos, foram vocês. É isso aí. Seguindo aqui com os indicadores, a gente vai olhando por a distribuição do conteúdo para não líderes, né? A gente tem um gráfico aqui onde fala, a gente já falou aqui por público, né? Da liderança e do não líder, mas
para não líderes, como que é distribuído a parte de conteúdo. Na indústria, 53% do investimento é na parte de operação, né? Sim. Então, o foco é na eficiência do processo, de como melhorar, fazer mais com menos, como a gente gosta de dizer. Exato. Na parte de administrativa, a maior parte do investimento, né? Gestão de processos, gestão de pessoas. Na administração pública, 35% da verba é alocada nessa parte, é onde investe-se mais em administração, né? Em treinamentos administrativos. E na parte no comércio, obviamente, habilidades comerciais, investe-se mais na área de comércio, com 37%. Nas outras indústrias, né, indústria, serviço e administração pública, fica na faixa de 25% a 30% de distribuição. Então cai um pouquinho, mas ainda é relevante. Treinamento comercial sempre é bom, né? Sem dúvida. Eu queria entrar num outro indicador aqui, Igor, que eu achei bem interessante, que é a distribuição do treinamento por forma de entrega, né? Que a gente já está... evoluímos muito, né? Eu não gosto de romantizar a pandemia, porque ela foi um pesadelo, né? Ainda tem sido para alguns, mas se a gente for olhar o bright side, né? A parte boa é que nós evoluímos demais, né? Nas dinâmicas de treinamento, nas possibilidades de entregar conteúdos relevantes online. Caiu a barreira o digital funciona? Exato. Caiu de vez, né? Não é porque a gente tinha um ranço, eu mesmo tinha um ranço danado de aprender e de dar aula, né? Hoje eu dou aula, né, no MBA online, e no começo eu falava, isso não vai funcionar, né? E aí você vai aprendendo habilidades, né? A BTD ajudou muito, porque você vai conhecendo EduPulses, outras metodologias, mural e tal, aí você vai usando isso no dia a dia. Ferramentas, né? Que ajudam demais a gente a passar o que a gente precisa e também a receber de forma eficaz, né? E aí o que a gente percebeu é que o número ainda de treinamentos presenciais no ano de 2020 foi de 56%, mostrando que tinha uma galerinha ainda um pouco mais resistente ou ainda em adaptação, né? E esse número já caiu para 31% para 2021. E se a gente for olhar o número nos Estados Unidos, ele é de apenas 17% treinamentos presenciais. Então, mostra o quanto a gente está realmente evoluindo muito nessa parte de tecnologia, tem tudo a ver com as habilidades que a gente falou agora atrás. E a importância da gente ir percebendo como que a gente pode fazer essas coisas acontecerem, né? De uma forma mais leve, mais dinâmica e que atinja as pessoas onde quer que elas estejam, né? Exatamente. É fundamental olhar sempre onde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo com isso, e aí o formato a gente consegue usar as melhores estratégias, as melhores ferramentas para fazer isso acontecer. E a gente percebeu e tem certeza hoje, tem a clareza de que o digital está funcionando bastante e não é só uma coisa que vai acontecer, que aconteceu ao longo da pandemia, ela vem para ficar. E para muita coisa não faz mais sentido deslocar uma grande força de trabalho para participar de uma palestra, para participar de uma atividade. Tudo depende da experiência que vai ser oferecida. Exato, né? E é muito o que você falou, né, Igor? Assim, qual o objetivo? Isso é algo que a gente tem, esse exercício, né? Nós de TI&D, de RH, a gente precisa fazer muito sempre, né? Porque às vezes o gestor chega lá com uma dor para nós e a gente, na ânsia de resolver o problema dele, saca, né, aquela solução pronta para entregar. E esquece de, olhar com mais cuidado para isso e falar assim, tá, mas vamos pensar qual é a forma mais eficaz, qual é a forma que de fato eu agrego para resolver a dor, resolver aquele problema que está chegando pra gente, né? Com certeza. E aí a gente tem também aqui num outro gráfico a questão dos percentuais, né? 28% faz o conteúdo online, digital, de forma assíncrona, de forma assíncrona, né? Que não ao vivo, do jeito que você pode consumir a hora que você quiser. Consome a hora que quiser, está disponível o material gravado para você acessar. Exato. 33% do conteúdo online está ao vivo. É uma transmissão ao vivo, é um broadcast, é uma aula online, um Zoom, um Google Meets, né? Isso, faz essa. exato. E 31% com treinamento presencial. Então,
dá para dizer que é um terço, né? A gente, para fazer em grandes números, é um jeito interessante de fazer. E ainda tem 8% de utilização de aprendizagem à distância sem utilização de tecnologia. Né? Aquela coisa de compartilhar uma apostila, compartilhar um livro, manuais, né? E tudo manuais mais, impressos, então ainda tem bastante. Isso também é um EAD. Um EAD, é uma forma de compartilhar conteúdo. Um negócio interessante, gente, para dividir em 2 grandes grupos, é o que a gente percebeu que 69% dos treinamentos são hoje EAD, seja ele assíncrono, síncrono, nessa forma de manuais, apostilas, e somente 31% presencial. Então veio para ficar. Quem está ainda resistente aí precisa acalmar esse coraçãozinho, ampliar esse mindset de crescimento para poder se adaptar a essa nova realidade que com certeza vai crescer cada vez mais, né? Exato. E aí, indo pro último indicador dessa fase da fase 2, de como que a gente distribui os conteúdos e as formas de aprendizagem, a gente vai trazer um pouco de como a gente analisou o 70-20-10, né? O famoso 70-20-10. Eu nem gosto de usar o 70-20-10. Tem um livro uma vez, né, nessas idas para a ATD, para o Congresso dos Estados Unidos, a gente já teve a chance de discutir com alguns dos idealizadores desse processo. E você, puxa, esse número não é um número mágico, cravado, né? Não é um número mágico. E aí, a partir daí, eu gosto de falar que assim, é um montão, um monte e um pouquinho, né? Que é o 70, o 20 e o 10. Não vamos nos apegar aos percentuais, e sim como entender que as pessoas gostam de aprender praticando e aprendem melhor praticando on the job, né? Então é o que a gente traz nesse nosso indicador aqui de como que é feito. Ainda 11% das empresas não aplicam formalmente, é bom que se diga, treinamento on the job. Mas não é que ele não acontece, porque acontece. É aquela hora que você pergunta pro coleguinha do lado como que faz isso, como que faz aquilo, você vai lá, descobre fazendo. Esse é o on the job. Exato. Né? E aí você vai trabalhando, olhando coisas, isso. Né? Uma coisa interessante, Igor, é que apesar de ainda termos 11% das empresas que não, né, pelo menos não falam aqui que aplicam o on the job, esse número vem caindo, caiu 32% do ano, né, de 2020 para 2021, mostrando que de fato o 70%, né, o Igor fala que não gosta, mas eu gosto de regrinhas, apesar de não precisa ser, acho que não é um número mágico realmente, mas é isso, a importância da gente entender que o 70, ou o montão que o Igor disse, né, é o que faz diferença. E aí dentro, né, são 65%, né, Igor, você cresceu, o modo on the job cresceu 65%, porque as empresas vêm percebendo cada vez mais que essa troca, seja em forma de coaching, mentoria, né, tem muitos fatores aqui que eles vão separando, né, mas são todos essa forma de aprender fazendo ou com alguém junto com você e tal, mas você junto no trabalho, ou sendo direcionado, que daí entraríamos, né, no montinho, né? O 70 e o 20 eles se misturam muito. Exatamente. Acontece junto, muito próximo. E nas primeiras versões da nossa pesquisa, o foco dos investimentos em treinamento estava só no pouquinho, só nos 10. Né? A maior parte do investimento estava nos 10 e o resto acontecia de forma extremamente informal e não monitorada ou acompanhada, ou, que eu gosto mais, dirigida, direcionada pela área de treinamento. Né? Então a gente vê essa mudança, ou seja, estamos mais próximos da necessidade, da forma como as pessoas aprendem, e isso é muito bom, muito positivo para o mercado. Com certeza. Eu anotei aqui, acho que essa é a reflexão que cabe para os TDs agora, como que você tem feito isso na sua empresa, percebendo que isso vem crescendo, percebendo o quanto o 70-20 ou o 90-10, né, ou montão e montinho funcionam de fato, como que você vem aplicando isso dentro da sua empresa? Isso de fato é um processo? É muito informal? Se é informal, não é o caso de você pensar como trazer isso para esse indicador, porque de fato a gente aprende com as outras pessoas, a gente aprende fazendo. Como que a gente pode fazer disso um indicador importante para a área de T&D,
para mostrar que você está fazendo de forma eficaz um treinamento, um day job. E uma coisa que eu percebo, inclusive no nosso prêmio, né, o prêmio Destaque de Gestão de Pessoas, o que tem aumentado a questão de programas de mentoria, de formação de mentores. Isso já é um olhar para esse aprendizado on the job. Interno, aprendizado interno, de como formar e como preparar as pessoas para serem guardiões do conhecimento na organização, e não só guardiões no sentido de guardar para si, e sim de perpetuar essa cultura, esse conhecimento organizacional. Então isso é extremamente importante e relevante. Então a gente está para essa terceira parte, onde a gente vai falar dos resultados em T&D, como é feita a mensuração dos resultados em T&D, um assunto que é muito discutido, polêmico. Nossa, o calcanhar de Aquiles, né, do T&D são os resultados. Como que a gente faz para mensurar, para ter clareza, para de fato mostrar para todo mundo que a área de T&D agrega valor. Né? Exato. E o que eu posso falar já de antemão no acompanhamento das últimas pesquisas é que a área de T&D, a área de desenvolvimento de pessoas tem criado uma maturidade de entender e lidar com esses dados muito importante. Então, mais do que saber se eu estou em quais os quatro níveis que eu avalio, se eu avalio reação, aprendizagem, aplicação ou resultados, entender para quais programas cada tipo de avaliação é necessário e é importante. Isso eu acho que é o mais representativo do que a gente tem visto no processo de amadurecimento e de aproximação do T&D da área estratégica. É muito legal, a gente estava falando sobre isso aqui, né? E a metodologia mais usada é a do Kirkpatrick, que nós não vamos entrar nos detalhes aqui, mas é porque ela é mais robusta, né? Ela consegue ter uma metodologia mais bacana da gente conseguir entender como que a gente divide essa... É mais clara, né? É mais simples de entender cada um dos níveis, né? Rapidinho, assim, é o que eu já falei, de reação, aquela avaliação logo após o treinamento, aprendizagem, que é o quanto a pessoa aprendeu, a aplicação é o que ela aplica com o que aprende, que aliás a gente até na BTD tem o Canvas 300% que fala sobre isso, mas dá uma pesquisada aí, a gente tem nosso Canvas. E o quanto essa aplicação impacta no negócio. Tem o resultado e daí tem a cereja do bolo, que é o ROI, né? Que é o ROI, que alguns chamam de quinto nível, que é o quanto em dinheiro isso reverteu para a organização. Então, um perrengue, né? Todo mundo ensina a fazer esse ROI, e aí na prática é difícil, porque não é como você mesmo disse, né, na hora que a gente estava conversando aqui, não é todo treinamento que precisa dar retorno financeiro. Às vezes não é isso. E aí que entra nessa parte estratégica de quem é de T&D pensar, tá, mas o que eu preciso avaliar dentro desse treinamento, desse programa que eu estou aplicando, né? E aí a gente colocou algumas reflexões que eu falei, né? Eu acho que a avaliação de reação, ela é a menos relevante, né? E a gente discutiu aqui e eu falou, não, ela é relevante. 100% das empresas deveriam fazer a avaliação de reação, porque a gente está falando de experiência do cliente, né? Saúde. Obrigado. Então, assim, é muito importante que a gente avalie, sim, a avaliação de reação, porque você vai ver o ambiente, você vai falar se o trainer foi bom, se o coffee estava bom, mas, de fato, não é isso que a gente quer ver aplicado, não é isso que vai agregar valor no final das contas, no frigir dos ovos. Exato. Não é isso. Principalmente porque no contexto de hoje, do treinamento em si, a experiência é extremamente relevante, é extremamente importante. Então a gente precisa olhar a experiência para poder criar formatos, manter a estrutura, manter a entrega de conteúdo mais atrativa para o nosso colaborador. Engajar, né? Isso também conta no engajamento. Exatamente. Então é importante. A questão não é olhar queda, não quero que diminua a avaliação de reação. Não, é importante sim. Eu quero que aumente a avaliação de aprendizado e mais ainda de aplicabilidade, que é o que aconteceu de 2020, que vem acontecendo de 19, 20 e 21, né, nos dados das últimas pesquisas, onde o aprendizado estava 26% na pesquisa que a gente lançou em 2020 com os dados de 2019, 26 ainda na pesquisa de 2020, que foi apresentada em 2021,
E na nossa última, eu posso falar que foi um salto para 33% dos treinamentos estão fazendo avaliação de aprendizado. Olha que legal, Isso né? é muito importante e muito legal. Muito legal, não tem ideia amadurecendo aí, né? Isso é muito bacana. Exatamente, isso é muito bom. A aplicabilidade ela se mantém estável em 18%, ainda tem um bom espaço de crescimento, e acho que é o grande desafio de transferir o conteúdo para a prática. Perfeito. A transferência é o desafio. Medir essa transferência é ainda mais desafiador, principalmente olhando para a área de T&D. Mas o que é mais importante, é preciso que o T&D esteja próximo das áreas, esteja próximo das lideranças, para entender se houve mudança de atitude, mudança de comportamento, se as demandas foram bem atendidas, né? Perfeito, seja com pesquisas de clima, seja com essa proximidade com os líderes. As avaliações mais pontuais, né? Mas eu acho que o ponto aqui, acho que é muito importante, né, Igor, que você está falando, que é essa questão da aplicabilidade. Como que a gente vai fazer para mostrar que depois do aprendizado a pessoa de fato aplicou? E aí essa é a pergunta para vocês aí, né? Como que a gente vai agora também mudar esse número de 18%? Porque a gente vive reclamando que o T&D não tem, né? O T&D, o RH não tem lugar na mesa de decisão. E é esse tipo de indicador que vai trazer o T&D para esse lugar. Pra quando mostra a relevância, quando mostra que de fato o que ele ofereceu foi aplicado, né? Aconteceu e foi direcionado para aquilo que de fato a empresa, o negócio precisava naquele momento, né? Exato. E uma coisa que a gente percebe que é a principal dificuldade das áreas em mensurar a aplicabilidade, principalmente, é porque depende de um diagnóstico muito bem feito. Precisa saber exatamente quais são os indicadores, quais são as demandas, as necessidades do setor, da área, quais são os indicadores que precisam ser movimentados para fazer um treinamento. Normalmente é aquela coisa, acontece muito de vir uma demanda, preciso fazer um treinamento de comunicação, um treinamento de liderança, um team building. Vamos fazer um team building aí. E às vezes acaba assim, vamos fazer, vai e se faz. Tá, mas por quê? Onde que vai movimentar? Como, quando, onde? E aí... O que isso vai provocar de fato? O que isso vai provocar e qual o impacto que isso vai gerar? Se a gente faz esse diagnóstico de forma muito transparente e tem os objetivos claros, essa aplicabilidade ela é muito mais simples, né? É muito mais fácil. Então, a gente olha que tem um pouco ainda dessa questão do tirador de pedidos, né? E que impacta nessa avaliação de aplicabilidade. Então, a gente precisa olhar para isso. E a aplicabilidade está diretamente relacionada ao resultado da ação, o impacto que isso gera na organização. Né? A falta de acompanhamento dos indicadores, dos KPIs e assim vai. É muito importante que a gente passe a refletir mais sobre isso, né? E aí tem uma coisa que colocou aqui, que o clima organizacional é o indicador mais utilizado para poder medir, né, essas avaliações todas, né? Eu estava comentando com o Igor o quanto a avaliação de clima é importante, mas hoje nós temos outras metodologias e que nós, enquanto T&D, podemos explorar para poder entender melhor esses resultados. O que a gente, enquanto T&D, não pode é engessar naquilo que a gente sabe, porque a gente vem avançando cada vez mais, tem muita ferramenta, né, Igor? Tem muita coisa acontecendo e a gente precisa estar por dentro. Com certeza. Pesquisa de clima não pode só ser aquele questionário gigantesco anual que circula para as empresas, na empresa, para as pessoas responderem, né? Precisa ter um acompanhamento mais próximo. Então hoje mais tem pontual, mais né? pontual. Recursos como pulses, como pesquisas no WhatsApp, Exato. levantamentos, grupos que facilitam isso. Então esse monitoramento e acompanhamento é muito importante, né? Verdade. Quando a gente fala de resultado de treinamento, eu gosto de trazer uma comparação e de como a área de marketing, a área de publicidade das empresas são expert em puxar a brasa para a sardinha deles, quando eles fazem, investimos não sei quantos milhões em campanhas de marketing, aumentou não sei quanto as vendas da organização. Eles são especialistas em mostrar isso. Verdade, né? Investir em marketing aumentou vendas. Se esse marketing fosse investido sem ter uma pessoa capaz, capacitada e treinada na ponta, não ia reverter, não ia funcionar. A gente precisa sair um pouco dessa sombra e falar assim, peraí, esse resultado não é só seu, não, marketing.
é nosso também, que a gente investiu e trabalhou para capacitar essas pessoas para eles estarem prontas para atender a demanda que você gerou. O marketing gera demanda e a gente gera resultado. Obrigada, de nada, né? Adorei, é isso aí, gente. E, de fato, eu estava comentando esses dias assim, a gente tem que aprender a ser igual a galinha, cacarejar para botar o ovo. Né? A gente bota o ovo e não fala para ninguém, né? Então a gente precisa aprender a botar a boca no trombone e falar tudo que a gente está fazendo, porque a gente sabe o quanto o T&D age e tem isso, né? Acho que é uma área que trabalha muito com propósito. Então precisa de reconhecimento, merece reconhecimento. Então é importante que a gente saia dos bastidores e bota a cara no sol mesmo, porque tem muita coisa boa que é o T&D que faz e a gente fica ali escondidinho, modesto, nenê, né? Sendo que a gente merece mesmo, tem que ir lá e mostrar que a gente vai e faz, né? É isso aí. E agora, para encerrar essa parte dos resultados, a gente traz alguns dos principais indicadores de efetividade das ações de T&D, que é o que a gente vem acompanhando aqui. Então, tem algumas questões bem interessantes, né, Su? Eu achei bacana algumas coisas aqui. Fala primeiro que o clima organizacional são indicadores de efetividade da área de T&D, tá? Então, primeiro, o mais comum deles é o clima organizacional, para todos eles, indústria, serviço, comércio, é um indicador importante, né, de efetividade. E aí nós temos os KPIs também, que são importantes, que é muito legal. Melhoria de processos, eu vi isso no comércio, achei muito bacana. Reflexo na avaliação de desempenho e competências, que acontece nas indústrias, isso aí é bem para os outros segmentos. E eu estava comentando com o Igor que o que eu achei muito interessante é que tem dois indicadores aqui, que é de satisfação do cliente e de vendas. E na área do comércio, ela tá 0% isso, esse indicador está ligado ao T&D. Como assim? Eu tô inconformada com isso. Esse T&D não treina essa galera? Né? Como que não tem, você não tem impacto talvez direto na venda, mas se você está treinando ele para ele ter melhor comunicação, para ele se relacionar melhor, de quem que é esse impacto? Né? E assumir essa responsabilidade. É que eu estava falando da área do marketing. Tudo isso aqui foi pro marketing. Foi pro marketing, exatamente. O marketing pegou esse rolê e você ficou sem. Né? Só que, claro, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Então, assumir isso para você te dá a responsabilidade de entregar algo bom que de fato vai impactar lá na ponta. Talvez por isso que os T&Ds ainda estejam aí meio na moita, coragem, T&D, coragem. É importantíssimo sair da área de sombra e ir para o sol, para a gente aparecer e estar cada vez mais relevante e mostrar o impacto que a gente tem em cada um dos indicadores da organização. Tem um valor interessante aqui que eu acho que na pesquisa a gente traz esse ano, 8% das indústrias não tem indicadores, não trabalha com indicadores, 18% na área de serviços e 8% também na área de comércio. Então tem ainda um grupo grande que não mede, né? Simplesmente não faz a análise do impacto das ações de T&D. E o que é mais interessante, assim, a gente está falando de empresas com mais de 100 funcionários, né? Sim. Lembrando que aqui só tem empresas com mais de 100 funcionários. Então é realmente assim, atenção, né? Se você está vendo isso e você tem um T&D que não tem indicadores, vai ficar difícil de fazer fatos e dados aparecerem para mostrar sua relevância, né? E um outro dado que achei interessante aqui é que o absenteísmo em 2020, no auge da pandemia, foi só utilizado na área de serviço, né? As empresas da área de serviço, só 10% utilizado e as outras não utilizaram o absenteísmo como indicador de efetividade da área de T&D. O que muda nessa pesquisa desse ano, onde 8% da indústria usa, 9% de serviço e 8% do comércio, ou seja, começaram a olhar para o absenteísmo como efetividade das ações também de T&D. Então, tem uma análise, vale a pena vocês darem essa olhada aí na pesquisa. Acho que a gente tentou aqui passar por todos os principais indicadores da pesquisa, e aí acho que a ideia agora é: olhem a pesquisa, consultem, vejam isso como uma análise macro do mercado, vejam o que faz sentido para a sua organização, né? Isso é muito importante. Com certeza. E adaptem isso para a cultura de vocês, pro negócio de vocês. Né? E lembrando que a gente olhar aqui para o final, né?
eu estava vendo aqui o quanto o TID se tornou mais eficaz nesse último ano. Então, mantenham isso, elevem seu protagonismo, a coragem, porque é só assim que a gente vai ter a relevância que a gente merece, né? Ter a gente já tem, mas merece estar lá junto com o marketing, com todas as outras áreas, tendo o seu troféuzinho lá de que faz um bom trabalho, né? E aí tem uma outra observação aqui que eles colocaram, Igor, que autodesenvolvimento, cultura de aprendizagem, protagonismo, inovação e liderança são temas também que estão começando a emergir para os treinamentos de forma mais evidente. Então, soft skills na veia, né? É isso. E esses temas, inclusive, eles vão estar no CBTD 2022, com o que a gente está trabalhando aqui, demais. Fazendo uma programação incrível para trazer muito, para repercutir ainda mais as questões da pesquisa. Então, acompanhe a gente aí, curtam o vídeo, se inscrevam no canal do YouTube da BTD, a gente está trazendo bastante conteúdo. E principalmente, faça o download da pesquisa, analise esses dados, perfeito. Olhem o impacto desse conteúdo na sua organização. O download vai estar aqui nos comentários e na descrição do vídeo, tá bom, gente? Se puder comentar, né, Igor, assim, o que vocês acharam, é legal, coloca aqui, compartilha a pesquisa, né, com a galera que ainda não sabe que ela existe, explicamos aqui muito a relevância dela, né, e segue também a gente lá no Instagram, @BTDnacional, que a gente também está postando muito conteúdo bacana lá, gostosinho. E a gente espera que vocês tenham muito sucesso com todas essas dicas, com essas trocas nossas aqui, né, Igor? Que seja um ano muito incrível, de relevância para o TID e para todo mundo que trabalha na área. É isso aí, comente, coloca aí nos comentários se vocês concordam e principalmente se vocês discordam de alguma coisa que a gente disse aqui, e vamos trazer essa conversa, essa discussão aí pro YouTube também, tá bom, gente? Tchau aí, valeu, Beijo. Até a próxima!